resenha na rede de hoje é sobre um clássico da literatura brasileira que, se fosse escrito hoje, talvez virasse um caso de polícia. Será? Estou falando de A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato. Antes de falar do livro, compartilhar um pouquinho sobre a minha vivência com esse autor, certamente um dos maiores do nosso país, independente das questões e das polêmicas todas, né? Porque eu, assim, criança, pensa numa criança que amava o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não perdia, os episódios passavam na TV Globo, que eu assistia na TV preto e branco lá da casa dos meus pais, em Brotas, aqui em Salvador. E um detalhe interessante, se eu com 3 para 4 anos, eu morria de medo da Cuca. Toda vez que aparecia a Cuca, eu me enfiava embaixo da mesa, com medo que ela me pegasse. A Cuca te pega. Agora, e por que isso, né? Não somente pela figura da uma bruxa, jacaré, de peruca, é para assustar qualquer criança, mas não apenas isso, porque eu escutei minha mãe comentando com meu pai que a Dorinha Durval, que era a atriz que fazia a Cuca, tinha matado o marido com não sei quantos tiros de revólver, né? Então isso na minha mente de criança juntou, né, a bruxa jacaré de peruca que matou o marido com um tiro, era para ficar com medo mesmo. E não apenas isso, porque eu tinha um amigo muito querido nesse prédio onde eu morava em Brotas, Adriano, né? E isso com 3 para 4 anos, é uma das primeiras memórias que eu tenho. E ele tinha um irmão mais velho, Beto, que devia ter uns 8 anos, ou 7 para 8 anos na época, né? E ele gostava de fazer bullying com a gente. E um belo dia, ele disse que era a Cuca disfarçada de Beto. E ele nos trancou no quarto e falou assim: eu vou esquentar o fogão para comer vocês dois. Pense no terror, rapaz. Mas esse momento também foi uma grande superação do medo. Porque eu e Adriano trancados lá no quarto esperando que o fogão ficasse quente para ele cozinhar a gente. E o que a gente vai fazer? Aquele desespero, pegamos o chinelo, ficamos atrás da porta. Quando ele abriu a porta, toma de chinelada na cara. Nunca mais ele brincou de Cuca com a gente. Aprendeu a lição. Enfim, isso para falar assim, da minha memória afetiva, né? Um universo muito querido, o Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Inclusive eu li até recentemente que apesar dessas polêmicas todas sobre o racismo, né, que o Saci não deixa de ser um herói nacional e que o Monteiro Lobato teve uma contribuição com isso, né? Pois bem, depois que eu nunca estive assim, por um acaso da vida, eu sempre fui leitor voraz desde criança, né, mas nunca caiu um livro do Monteiro Lobato na minha mão. Já adulto, né, eu tomei contato com essas denúncias todas, li alguns trechos assim muito lastimáveis, né? E assim, não quero saber disso não vou ler, né? Mas o que acontece? A minha afilhada, a Adi Oliver, né, com um projeto lindo de contação de história para as crianças da comunidade Marielle Franco e Simões Filho, estava pedindo doação de livros, né? Livros infantis. Inclusive, se você tem algum livro infantil para doar, entre em contato. E aí a gente começou a procurar livro, né? E eu até fiz a resenha anterior falando sobre o Para Gostar de Ler. E junto com o Para Gostar de Ler tinha um livro do Monteiro Lobato, Minotauro. E aí minha esposa Fabíola também deu seus rolê aí pelos pulas, não sei se ela pegou, se foi no Cantinho dos Livros ou na mansão do livro do professor Carlinho, né? E encontrou dois livros lindos, ó, novíssimo. Eu desconfio que eu fui a primeira pessoa a ler esse livro que veio assim, ó, com aquele cheirinho de tinta, né? Uma edição belíssima da FTD, né? Com ilustrações muito bonitas, né? Do Fido Nest, né? Uma edição de luxo, né? Sensacional. E aí veio parar tanto Monteiro Lobato, né? E a própria Adi também ficou meio assim, rapaz, mas e aí, como é que vai ser? E eu pensei, vamos, tem alguma mensagem aí, né? Vamos procurar receber essa mensagem. Então eu resolvi ler um livro para travar contato, né, e aí, é racista? Não é? Como é que é? E peguei, assim, escolhi esse aqui, dentre os livros que tinha 4 livros do Monteiro Lobato, escolhi esse aqui. E nesse exemplar, em particular, nesse livro em particular, não chega a ter os exemplos bem, assim, dolorosos, viu? Dói. Não chega a ter por quê? Porque logo no início da história,
Dona Benta e tia Anastácia, junto com o Visconde, saem da história, foram convidados para participar de uma conferência mundial para ajeitar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então elas partem e fica só a Emília no sítio aprontando, que ela vai fazer a reforma da natureza. Então não chega a ter, assim, embora todas as cenas que aparecem, uma figura, o tio Barnabé, ou a própria tia Anastácia, sempre tem aquele tratamento assim que você fica lastimando, né? E não apenas isso, né, como a tal reforma da natureza que a Emília, né, decidiu melhorar, achou que o mundo estava mal feito, né, e ela com certeza com aquela ideia, a cabeça cheia de ideias, né, resolveu melhorar a natureza, fazer a reforma da natureza, né? E chama a atenção que entre tantas coisas que ela achou errado no mundo para consertar, a primeira coisa que ela cita são os beiços de tia Anastácia, que eram imensos, né? Segundo o que está escrito aqui no texto, né? Então isso você percebe que tem um contexto difícil, para dizer o mínimo, né? E não apenas isso, quando você para pensar que a história se trata de uma reforma, uma melhoria da natureza, e sabendo que o Monteiro Lobato era defensor de ideias de eugenia, né? E não apenas isso, aí chega no ponto mais delicado dessa obra, né? E uma coisa muito curiosa, porque esse livro foi publicado originalmente em 1941, antes que o Brasil sequer entrasse na guerra, que só aconteceu em agosto de 42, né? Mas essa edição que eu li, ela é baseada na edição posterior de 1947. E o que acontece? O livro é como se fosse projetando o fim da guerra, e Dona Benta, Anastácia e Visconde são chamados para aconselhar o conselho, né, dos líderes mundiais para dar um destino para a Terra, para o planeta depois da guerra. E assim, é curioso porque os únicos personagens da guerra, né, as figuras mundiais são citadas, é o Hitler e o Mussolini, que inclusive quando Dona Benta volta do Congresso, né, ela manda um recado: chame o Hitler e o Mussolini para tomar um café com a gente algum dia, né? Então fica meio esquisito, para dizer o mínimo, né? Porque até eu fico pensando, porque tudo bem, em 41 ele certamente era simpatizante do Hitler e do Mussolini, mas ele manteve esse trecho no livro em 47, né? Depois que, como é que vai chamar o Mussolini para tomar café se ele estava pendurado pelos pés em praça pública? O Hitler, se morreu, se não morreu, sabe Deus, mas enfim. E aí fica a questão, né? Diante disso tudo. Agora sim, falei dessas questões complicadas, agora sim, inegavelmente, né? Uma obra muito bem escrita, o talento do escritor não se pode contestar de forma alguma, né? Eu particularmente gostei muito e estou levando, né, uma fala da Emília, né, que ela fala assim: estou muito tênia. Eu percebo todo mundo do sítio, ela ficou tênia no sítio, ficou solitária no sítio. Sensacional. Mas aí fica a questão, diante dessa polêmica, dessa controvérsia, o que fazer, né? Eu não tenho a solução, mas acho que um debate muito importante, é importante a gente refletir sobre isso, né? Como eu já citei numa outra resenha, foi do Mark Twain, né? Que, por exemplo, um caso famoso da Agatha Christie, né? Que tem várias passagens com racismo, inclusive título de livro, né? Mas aí, como tem um interesse financeiro, né? Porque a Agatha Christie continua sendo best-seller até hoje, eu mesmo sou fã, né? Gosto muito dos livros dela. Então, os detentores dos direitos simplesmente foram lá e mudaram, né? Mudaram os títulos racistas, mudaram as passagens racistas e continuam vendendo a Agatha Christie à vontade, né? E aí, no caso desse aqui, qual seria o caminho, né? Alterar o texto é algo que acho que deve ser pensado com muito cuidado, porque se hoje você acha válido mexer na obra de um autor que já é falecido, né? Ele não está aqui para dar a opinião dele, né? Pelo melhor dos motivos, amanhã você vai justificar que outra pessoa mexa em outro texto pelos piores motivos, né? Agora também você chegar a entregar um livro desse na mão de uma criança e dizer que isso aqui é para a sua educação, é complicado, né? O que eu pensei como um meio termo, né? Eu acho que naturalmente, né, até o próprio texto dele já é um texto que está se tornando distante das crianças de hoje pelo próprio vocabulário, né? E, além dessas questões de racismo, por exemplo, uma parte que me chocou muito, né? Pedrinho
se absteve de matar tucanos a badogada, porque ele sabia que Narizinho não gostava, né? Mas se fosse por ele, não sobrava um tucano no sítio, né? Cenas que hoje nos agridem, porque a gente já está com outra consciência, né? Isso faz parte do contexto da época que foi escrito, né? Enfim. Mas assim, acho que o próprio tempo vai ditando algumas soluções, né? Mas eu acho que, apesar dos valores inegáveis literários, né, essa não deveria ser considerada hoje uma obra para criança. Eu acho que a partir de 16 anos para cima, que já tem um senso crítico e também com algum tipo de colocação editorial que alerte para as incongruências, inconsistências e vaciladas terríveis, mesmo que fizessem parte da conjuntura da época, hoje são inaceitáveis, né? Então, fica meu carinho com o sítio e de todos que eu amo mais mesmo, é a Cuca, que eu não esqueci nunca mais. Viva a Cuca! A Cuca te pega, cuidado, ela te pega daqui, te pega de lá. A Cuca te pega daqui, te pega de lá, te pega daqui, te pega de lá.